Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje, logo após o título, vamos orar. O título é Você está próximo da bênção. Você está próximo da bênção. Então vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Passamos, ó Deus, um momento de oração, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para falar conosco. E agora, ó Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Eu e esta pessoa, ó Deus, que está assistindo esse vídeo agora, precisamos de ouvir a Tua voz, de ter os Teus conselhos, de ter o Teu acompanhamento e de, ó Deus, apossarmos da bênção que o Senhor nos dá. No nome de Jesus, assim acreditamos e assim oramos. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Você está próximo da bênção. Vamos ler então Deuteronômio, né? Mudamos de livro, a história segue, os avisos seguem e a bênção segue. E hoje você vai ver profecias cumpridas que Deus fez e agora são cumpridas. Por isso o título é Você está próximo da bênção. Deuteronômio, o capítulo 1. O versículo 3, o 10 e o 11 são os versículos que leremos. Então o versículo 3 diz assim: E sucedeu que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia dito que ordenasse a eles. Então foi no ano de número 40, no mês de número 11 e no primeiro dia do mês. Vamos acreditar juntos que faltava 29 dias para o povo apossar-se da terra prometida? Da promessa de Deus dele? Algumas tribos já haviam recebido, 2,5 tribos já haviam recebido herança ali do lado leste, né, do Jordão, né, antes de atravessar o Jordão, e agora o povo está ali animado para atravessar o Jordão e conquistar a terra que Deus prometera, né? Isso é muito importante a gente pensar nisso. Então, o versículo 10 diz assim: O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas do céu. Versículo 11 diz: O Senhor Deus dos vossos pais vos faça que sejais 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, como Deus é tremendo, porque tudo que Deus promete, Deus cumpre. Mas deixa eu caminhar com você para ajudar na nossa meditação. Com 20 anos, talvez, acredito que era esta a minha idade, eu fui à cidade de Mantenópolis, uma cidade do Espírito Santo, que fica na fronteira de Minas com o Espírito Santo, uma cidade muito amada. Foi a cidade de maior amor que eu pude sentir quando visitei, e por isso ali virou um campo de visitação minha e dos meus amigos, por amarmos tanto o povo de Mantenópolis, um povo desigual, um povo anormal, um povo caloroso, né? E você que é de Mantenópolis, o meu abraço. Então eu fui ali também, em uma das minhas visitas, tirar minha carteira de motorista. O examinador era amigo de uma amiga minha, e então a gente pôde ter uma conversazinha rápida, né? E ele pôde me conhecer um pouco, mas então fomos para o exame. Quando fomos fazer o exame, ele me examinando no meu carro, eu fui fazendo o que ele falava, e então, quando chegou a uma certa altura, ele disse assim: olha, você agora vai pegar esta reta, vai virar à esquerda, vai entrar no estacionamento, vai estacionar o carro. Porém, não cometa nenhum erro daqui até lá, para que você não seja reprovado. Isso queria dizer que eu já tinha cometido os erros, né, o limite de errar, e não podia errar mais. Assim eu fiz, ouvi a palavra dele, fiz tudo certinho como ele mandou que fizesse, e então pude tirar a minha carteira de motorista ali na cidade de Mantenópolis. Voltei feliz, dirigindo para minha casa, habilitado, com a bênção na mão.
Por que eu trouxe este conto a você? Porque isso fala bastante do que nós vamos dizer. Ali estava Moisés, nesse livro de Deuteronômio, agora falando com o povo nesta data que eu acabei de dizer. O que significa Deuteronômio? Deuteronômio significa a segunda lei, né? Ou a repetição da lei, mas como se fosse uma segunda lei. Moisés estava ali então com o povo ali na cidade de Sufá, ou Sufi, perto dessa cidade, ainda no deserto ali, perto também de atravessar o Jordão, né? Como eu disse ontem, perto também de Jericó, só que Jericó estava do outro lado. Ali estava Moisés para fazer o seu primeiro dos 3 discursos finais. Ele ia fazer o primeiro desse discurso. E depois disso, como eu meditei com vocês ontem, né? Moisés iria morrer. Então Moisés começa a falar com eles o seguinte: olha, aconteceram vários fatos desde que quando saímos do Egito. E Moisés não fala isso em números não, mas do Egito até o Monte Sinai foram 3 meses, né, para chegar ali no sopé do Monte Sinai. Depois que chegaram ali 3 meses, eles ficaram por aproximadamente 11 meses ali para receber as leis, né, para verem a glória de Deus, né, para Deus manifestar no meio deles e Deus então mostrar que não só os sinais que ele havia feito no Egito, feito no Mar Vermelho, né, agora ele estava mostrando que ele era um Deus presente no meio deles e queria estar com eles, né? Ali também teve aquela manifestação do bezerro de ouro no sopé do Monte Sinai. Mas Deus então, depois que tudo está pronto, o tabernáculo está pronto, né? E passam ali a primeira Páscoa dele, né? Que ficaram ali ao todo dos 3 meses que saíram do Egito e os 11 meses, ficaram ali aproximadamente 1 ano e 2 meses. E então eles saem dali para ir para Cádiz Barneia, e então foram caminhando, coisa de 11 mais 11, 22 dias, 21 dias, eles chegaram lá perto da fronteira. Moisés estava dizendo a eles o que aconteceu. Então Moisés disse a ele: quando chegamos aqui, prontos para atravessar, para ir tomar posse da terra prometida, foi aconselhado a mim pelos líderes que eu levantei. Moisés não disse aí, mas foi o conselho que o sogro Jetro dele, o sogro dele, Jetro, deu para ele levantar líderes para ajudá-lo, porque o povo era muito grande e muito problemático. Então, ele precisava de ter auxiliares para trabalhar com ele. O que aconteceu foi que Moisés, então, ele levanta esses auxiliares e esses príncipes, esses líderes aí, aconselham a Moisés o seguinte: olha, antes da gente atravessar, antes da gente ir para a terra prometida, mande uns espias para olhar a terra, para ver como é a terra. Moisés disse: olha, e eu fiz isso, eu achei bem a palavra deles, então mandei espias. Isso estava Moisés dizendo àquela nova geração que nasceu no deserto e os de 20 anos para baixo que haviam nascido no Egito. Né? Naquela época, então, ali já estavam com aproximadamente 60 anos. O que aconteceu foi que os que nasceram no Egito estavam com 60 anos, né? Estavam na minha idade. Então, o que aconteceu foi que aquela nova geração que nasceu no deserto, com esses que nasceram no Egito, estavam ali todos ouvindo Moisés, e tinha 2 ali dos veteranos do Egito, que era Josué e Caleb. O que ocorre? Então, Moisés começa a dizer: e quando mandei os espias, 12, um de cada tribo, eles voltaram, trouxeram notícias, por 40 dias ficaram lá na terra prometida e trouxeram notícia e trouxeram o fruto da terra. Ah, mas teve 10 deles que desanimaram os vossos pais. E quando eles desanimaram os vossos pais, eles difamaram a terra. E o que aconteceu é que os vossos pais revoltaram e começaram a espraguejar, a fazer uma profecia de que eles morreriam, vocês também morreriam, e todos morreriam. Mas como vocês veem, vocês estão aqui. E aí Moisés disse: e vocês multiplicaram tanto que vocês são agora como as estrelas do céu. Eu quero lembrar a você que essa profecia de estrela do céu fora dada a Abraão, aquele que não podia ter filho, que a sua esposa não podia ter filho, que já estava velho.
Deus disse que levantaria uma descendência tão grande para ele que seria como as estrelas do céu. Disse Abraão, conte as estrelas do céu para ver se tu podes contar. Né? Se você não puder contar, assim será a tua descendência. Agora está ali Moisés dizendo a eles, vocês são estrelas prometidas a Abraão. Essa multidão que são vocês, são as estrelas que Deus prometeu a Abraão. E olha que de um homem, e depois passou para o filho Isaque a promessa, e agora concluída em Jacó, Israel, são vocês essas estrelas. E Moisés faz uma profecia para ele, fala que Deus multiplique vocês, o número que vocês são 1000 vezes mais, que vocês cresçam, que vocês desenvolvam. Que palavra abençoadora de Moisés. Mas Moisés traz a eles uma memória, ou à memória, algo tremendo. Ele diz, olha, os vossos pais erraram. E murmurando, estando aqui quase botando a mão na bênção, Deus então decidiu que esta geração, que eram os vossos pais, perversos, não iriam entrar na terra prometida, não mereciam entrar na terra prometida. E é por isso que Deus nos fez voltar e começar a dar volta, e agora, com 40 anos quase, estamos aqui de novo para atravessar, para tomar posse da terra. Então vocês não errem mais, não cometam, como eu disse do rapaz lá, o meu examinador da carteira de motorista, não errem como os vossos pais, não cometam erros. Vocês estão no ponto de chegarem, já por quase 40 anos estamos dando volta, mas Deus nos trouxe agora perto da bênção. Por isso o título da nossa mensagem é, você está próximo da bênção. Moisés estava dizendo a eles, vocês estão próximos da bênção. Cuidado para não errarem como vossos pais que pereceram no deserto. Esta geração agora que é vocês, Deus está com vocês. E eu tenho uma boa notícia para vocês, dizia Moisés. Josué foi fiel à palavra de Deus. E Caleb, aquele que falou bem da terra, aquele que prevaleceu, trazendo os frutos da terra, ele, Josué, e ele falou bem, e ele não foi como os outros espias, nem Josué foi como os outros espias. Este Caleb entrará com vocês, e Josué os introduzirá para que vocês entrem na terra prometida. Mas o que estava dizendo Moisés? E por causa dos vossos pais, por causa do erro deles, Deus também disse que eu também não entrarei na terra prometida. O meu limite é aqui, o meu limite chegou. E então Moisés finaliza esse primeiro discurso dele contando essa história e dizendo, Deus deu ordenanças para que sejam cumpridas. E estas ordenanças precisam ser cumpridas. Por isso o livro de Deuteronômio significa a segunda lei ou repetição da lei para aquela nova geração. O que eu e você precisamos lembrar nessa vida, meu caro amigo que assiste esse vídeo, que eu já orei por você, para que essa palavra de Deus entre no teu coração. Eu quero dizer uma coisa que foi dita, eu não sabia que era esta pessoa que tinha dito, e eu sempre disse isso, mas agora eu descobri que existe um autor para esta frase. E vou falar o nome dele logo depois. Existe uma frase que diz assim, o inteligente aprende com os erros dos outros. Mas eu acrescentei, sem saber que alguém já havia acrescentado, eu acrescentei, mas o inteligente aprende com seus próprios erros, diz a frase. Mas eu acrescentei, sem saber que alguém havia acrescentado, eu repito, que o inteligente pode até aprender com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Apesar de eu estar falando esta frase aqui agora, sabendo que ela existe um autor para ela, se chama Augusto Cury, a pessoa que disse isso lá no passado. Eu não sabia disso.
Mas consultando se havia um autor para esta frase, sim, este Augusto Cury, escritor de muitos livros, um psiquiatra, psicólogo, o homem é muito culto, então ele falou essa frase e aprove a Deus que eu repetisse sem saber que ele havia dito, mas agora eu honro o nome dele por ter feito, por ter criado essa frase muito inteligente. O que Moisés estava dizendo a eles, esta mesma coisa, aquela geração: aprendam com os erros dos vossos pais. Vocês não precisam errar para aprenderem com seus próprios erros. Quando seus pais foram punidos, Deus não puniu vocês porque vocês ainda não podiam discernir o certo do errado. Vocês eram inocentes e os pais de vocês disseram que eles morreriam nas mãos dos cananeus e etc, e que vocês também e as vossas mães morreriam todos, os filhos deles morreriam todos nas mãos dos inimigos, e que Deus os odiava, e por isso que Deus os trouxe para matá-los nas mãos dos inimigos. Que blasfêmios os vossos pais cometeram, e por isso Deus decidiu que eles não eram aptos, merecedores de entrar na terra prometida. Mas Deus separou vocês, Deus honrou vocês e Deus cuidou de vocês. E Moisés diz uma frase tão linda: Deus cuidou de vocês como o pai, o bom pai, cuida do filho carregando-o nos braços. Você que é pai sabe disso. Você que é mãe sabe disso. O verdadeiro pai, ele carrega o filho com lágrima nos olhos, com os pés machucando, os pés ferindo, mas ele não deixa que os pés dos filhos venham ferir. Ele abraça o filho e mesmo no frio da noite, o seu corpo aquece o corpinho do filho. Pai de verdade cuida do filho, dá vida pelo filho. O filho é tudo para ele. Deus disse uma frase usando aquele momento que Jesus foi batizado e disse: este é o meu filho amado e nele eu tenho total prazer. Até Deus falava isso do seu filho. E você que é pai sabe como é bom cuidar, proteger, guardar e falar bem do teu filho. Assim Deus fez com vocês, ó nova geração, dos 20 para menos que nasceram no Egito e dos outros que nasceram no deserto. Deus os transportou nos seus braços como um bom pai transporta, carrega nos braços o seu filho. Agora, Moisés já se despedindo do povo, os seus últimos momentos, faltando menos de um mês para o povo entrar na terra prometida, Moisés vê concluindo-se tudo que Deus fez, o que desceu de lá do Sinai para ir ao Egito dizer ao povo: Deus irá nos tirar daqui. Agora ele pode olhar e dizer: e Deus vos levará para ali. Você está próximo da bênção, dizia Moisés para aquela geração. Eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga que me assiste, o que eu quero mesmo é que você aprenda a Bíblia, a palavra de Deus. O que eu quero é que você tenha coragem. Como significa o nome de Caleb? Coragem, ousadia. Que você tenha coragem, ousadia de se apossar da bênção que Deus tem para você. De você aprender que os erros já passaram. Como eu fiz na carteira de motorista. Cometi os erros já possíveis de cometer. Não posso cometer nenhum erro mais. Porque eu estou muito próximo da bênção e eu não quero perder essa bênção. Seja ousado, seja ousada, minha amiga. Acredite que se você buscar a Deus, se você botar os seus joelhos no chão, se você orar a Deus, se você clamar a Deus e chamá-lo de Pai, Ele irá te ouvir e irá, como um bom pai, te carregar nos braços
até você tomar posse da bênção. Deus é contigo. Deus quer engrandecer o nome dele e Deus quer exaltar o nome dele. Volto a falar aquilo que falou Augusto Cury. O inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E você sabendo que neste mundo de errados, se você procurar ser santo diante de Deus e buscar a Deus, Deus engrandecerá o nome dele na tua vida e abençoará você. Eu quero lembrar a você o título dessa mensagem. Você está próximo da bênção. Tome posse dela no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a glória dele sobre você. Abençoe você e te dê a paz. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, no nome de Jesus.